as bem-aventuranças, elas revelam o quanto o homem está distante de Deus. Quando Jesus ali, no Monte da Bem-aventurança, ou no Monte das Bem-aventuranças, ele começa a falar do caráter, o caráter do homem bem-aventurado, ele está revelando a falência, a pobreza de espírito do homem. Ele está falando o seguinte: olha, vocês estão muito distantes de serem bem-aventurados. Vocês estão muito aquém de ser um bem-aventurado. Falta muito, viu? E ele está dizendo o seguinte: alguns vão viver todos os anos de sua vida nessa terra e ainda serão pobres de espírito, não herdarão o reino de Deus, não serão filhos de Deus, não serão fartos, não alcançarão misericórdia. Compreende ou não? Então as bem-aventuranças revelam o caráter que Deus espera encontrar no homem, mostra a falta desse caráter, desse modelo de homem que ele espera encontrar na terra. Por exemplo, a primeira bem-aventurança, capítulo 5, versículo 1. Qual foi a primeira bem-aventurança? Qual foi? Pobre de espírito. Jesus disse que ao pobre de espírito pertence o reino de Deus. O que é o pobre de espírito? É humilde. Humilde. E você sabe que o homem, ele é orgulhoso. Ele se sente rico, capaz, autossuficiente. Tem pessoas que ela não tem nada, quando ela passa a ter um pouquinho, misericórdia. Ela não tem nada, mas quando ela passa a ter um pouquinho, ela já se acha. Tem pessoas que, se ela comprar um carrinho, uma casinha, ou então ela se forma na faculdade, me chame de doutor. Ela vive nesse mundo sem humildade, ela não reconhece, não consegue reconhecer a sua incapacidade de ser o homem que Deus espera que ela seja, a sua incapacidade de se salvar. Então, o orgulhoso vive nessa vida sendo orgulhoso, rebelde contra Deus, desobediente à palavra. O orgulhoso diz assim: eu não preciso ir para a igreja. Vai em frente, amigo. Eu não preciso de pastor. Isso tem uma certa verdade, mas eu sempre procuro conselho. Quando eu preciso, eu sempre procuro conselho, eu busco a palavra naquele que está na mesma caminhada que eu ou está acima de mim. Muitas das vezes eu ligo para o bispo Renato Cardoso, que é o meu líder espiritual aqui no Brasil, e eu falo com ele assim: bispo, tudo bom? Tudo bom, Fernando. Bispo, essa situação. Eu estou pensando nisso. O que o senhor acha, bispo? O senhor acha que o que eu estou pensando é... O que o senhor tem a falar? Aí ele fala assim: olha, eu faria assim, e tá. Pronto.
eu tenho paz. Eu tenho paz. Eu não tenho nenhum problema em buscar conselho, nenhum problema em pedir ajuda. Mas o orgulhoso, misericórdia. Ele está morrendo de dor, ele está ali cheio de conflitos, o fardo é pesado, está enfrentando o inferno, mas ele quer manter a aparência. Está tudo bem? Sim ou não? A segunda bem-aventurança qual foi? Bem-aventurados que choram, não é isso? Aí eu pergunto de novo, qual tem sido o motivo do nosso choro? Tem pessoas que choram porque o filho está na droga, o marido foi embora, está desempregado, está endividado, está com problema de saúde. Mas o real motivo do nosso choro não deve ser esse. O real motivo do nosso choro tem que ser exatamente o reconhecer de não ser o homem que Deus espera que sejamos. É o choro do arrependimento. É o choro por ter cometido pecado, por estar cometendo pecado. É o choro por estar em falta com Deus, o choro por estar falhando com Deus. Esse tem que ser o real motivo do nosso choro. Você tem que entender o seguinte: nós temos a necessidade de um Salvador. E quem é o Salvador? Os profetas revelaram, foi ele anunciado pelos profetas. O Salvador é Jesus. Quando Jesus saiu das águas do batismo, após ter sido batizado por João Batista, o Espírito Santo veio sobre ele em forma de uma pomba e se ouviu uma voz no céu dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Foi Deus dando testemunho de quem é o filho dele. Quando Jesus foi gerado no ventre de Maria, então um anjo apareceu para ele e falou assim: olha, o que está sendo gerado em você é santo, ele vai se chamar Emanuel, Deus conosco. Presta atenção, ele é o Salvador. Então nós temos necessidade de um Salvador. E quem é o Salvador? Então esse choro, bem-aventurados que choram, é por você reconhecer que você precisa de um Salvador, porque a sua morte vai chegar, a minha morte também vai chegar, e eu preciso dele. Quantas vezes você chorou? Pense aí, quantas vezes você chorou dizendo assim: Jesus, por favor, não me deixa. Jesus, eu preciso de ti, por favor. Quantas vezes? De repente, nenhuma. Sabe por quê? Porque você não reconhece a necessidade de um Salvador. Você se acha salvo. Se ele não estiver com você, você não está salvo. E se você vive em pecado, isso indica que você não está salvo. Eu vou repetir para ficar bem claro, porque um dia essas palavras você vai ouvir na eternidade. Se você vive no pecado, você não está salvo. Você precisa se arrepender, você precisa de um Salvador. E quando no íntimo a pessoa reconhece isso, então ela chora. Me ajuda, Senhor, me ajuda. Depois nós falamos sobre os mansos. Você lembra, não? O manso aqui, bem-aventurado os mansos. O manso aqui tem a ver com
domínio, né? Domínio tem a ver com o abrir mão até dos seus direitos para favorecer a outros. E o manso, quando a gente busca a raiz, né, do significado da palavra manso, você encontra no hebraico o sentido de domínio, Quer dizer, Deus tem que nos dominar, mas para Deus dominar, a pessoa tem que deixar ser dominada. Por outro lado, tem pessoas que são dominadas pelo seu eu, dominadas pelo pecado. Ou não é verdade? Sim ou não? Você está entendendo o que eu falava no início? Que eu estava pensando com a palavra de Deus e eu entendi que Jesus, ele está falando o seguinte para o homem: olha, vocês estão muito aquém, muito distante de ser o homem que Deus espera. Vocês estão muito aquém de ser bem-aventurado. Por quê? Porque o homem pensa que ser bem-aventurado, que é mais que feliz, é ter dinheiro, é ter carro, é ter fama, é ter esposa, é ter marido, é ter filho, e trabalha em função disso, mas não trabalha em função de Deus. E aí entra a bem-aventurança de hoje. Coloque aí, por favor. Isso, Mateus capítulo 5, versículo 6. Jesus disse assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Aqui está falando de fome, está falando de sede, mas não a fome do pão que alimenta o corpo, a sede da água que sacia o corpo. Aqui está falando de fome e sede de justiça, se referindo à alma. Fome e sede daquilo que a alma precisa. A alma precisa da justiça de Deus. Jesus, ele era um homem que vivia num corpo humano, mas ele tinha sua natureza divina. Então, tudo que ele falava se relacionando à alma, às coisas eternas. Jesus não tinha uma linguagem terrena, ele tinha uma linguagem espiritual. Então, quando ele fala, bem-aventurados que têm fome e sede, ele está se referindo à fome da alma, à sede da alma. A justiça que vai saciar a fome e a sede da alma. Compreende ou não? Como é que hoje o ser humano está vivendo? O homem, ele hoje, ele procura a justiça terrena para ser favorecido no que ele precisa nessa terra. O homem, ele busca a justiça que venha dar para ele dinheiro, venha dar para ele bens, venha dar para ele riquezas. Mas essa justiça, esse tipo de justiça, esse tipo de busca de justiça, não vai alimentar a sua alma, não vai saciar a sede da sua alma. Compreende ou não? E você tem que entender, nós somos uma matéria, um corpo, que tem um espírito, e nesse corpo vive uma alma. A alma não morre.
ela é eterna. A Bíblia ensina que o homem é alma vivente. O homem é o quê, pessoal? A alma vivente. No princípio, Deus não fez o homem para morrer. Por isso o homem é alma vivente. Essa matéria está envelhecendo, ela vai acabar. Nós vamos partir. Esse corpo do pó veio para o pó, ele volta. O espírito que dá vida a esse corpo volta para Deus. A alma é eterna. E a sua alma vai precisar da justiça de Deus. A Bíblia fala de juízo, julgamento. Todos estaremos diante do trono. A Bíblia fala de 2 tronos: o trono branco, que é o trono onde serão julgados aqueles que já estão condenados, e o tribunal de Cristo, onde serão julgados os que já estão salvos. Talvez você me pergunte, mas bispo, que tribunal de Cristo é esse? Bom, eu acredito que seja os salvos que serão julgados para então receber a porção do seu galardão por aquilo que eles foram e no tocante à maneira como eles serviram a Deus aqui na terra. Amém, gente? É o que eu creio, mas a pura verdade será revelada quando lá estivermos. Amém, gente? Então, vai haver um juízo. E no juízo, o que prevalece é a justiça. Ou não é a justiça? A justiça do homem é falha. A justiça do homem é falha, mas a justiça de Deus não. Ela não falha. Por isso, você não tem que ficar buscando a justiça da terra. Tudo bem, aquilo que é do seu direito, você tem que lutar, tal, mas a prioridade é você buscar a justiça de quem? A justiça de Deus. Você tem que ter fome e sede pela justiça de quem? Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não é a justiça dos homens, a justiça de Deus. Vou repetir: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a justiça dele. Só a justiça de Deus pode justificar o pecador. Só a justiça de Deus pode justificar o pecador. Quando estivermos no juízo, quando estivermos na eternidade. Eu estava meditando, aí eu lembrei de Salomão. Aí, olha só as palavras de Salomão. Você sabe quem foi Salomão? Deixa eu falar rapidamente para você, olhe para mim, rapidamente. Salomão foi o homem mais rico que já existiu na face dessa terra. Sabe por que eu faço essa afirmação? Porque Deus disse, e há anos atrás, inclusive, lendo uma matéria da revista, eu não me lembro se era Forbes ou era outra revista, eu lendo uma matéria, a revista dizia assim, naquela época: se hoje juntarmos os 10 primeiros homens mais ricos do mundo, a riqueza deles juntas não se compara à riqueza que teve Salomão. É muito forte, ou não é? Deus deu a riqueza a Salomão. Deus deu sabedoria humana para Salomão. Salomão julgava as coisas dessa terra. Como rei, ele também era juiz. Um homem inteligentíssimo. Salomão, ele provou de tudo nessa terra. Tudo. E Deus até permitiu para que hoje fosse testemunho, fosse exemplo para mim e para você. Entende não? Aí, olha só as palavras de Salomão. Coloca aí a primeira.
Você pode anotar aí para você ler depois. Fala assim, ó: e apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria. Quer dizer, ele aplicou o coração dele em entender a sabedoria, em ter informações. Tem gente que é assim, ela quer informação da política, informação de Hollywood, informação da Fórmula 1, informação do esporte, informação de vida financeira, mercado financeiro. Ela quer informação da ciência, ela quer informação da tecnologia e fica buscando, se enchendo dessas coisas, mas não se enche da palavra da justiça, que é a palavra de Deus. Apliquei o meu coração a esquadrinhar e informar-me com sabedoria. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. E eis que tudo era o quê, pessoal? Vaidade e aflição de espírito. Olha o que ele ganhou. Olha o que ele ganhou, trilhando esse caminho, aflição de espírito. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Salomão fala assim, ó, lembra do Criador, gente, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Olha só, cheio de sabedoria, cheio de riqueza, mas ele falava assim, é vaidade, eu não tenho contentamento. O negócio é lembrar de Deus. Tem outra, coloca aí. De tudo que se tem ouvido, o fim é. Qual é o fim? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer o que, gente? Ei, olha aí. Ei, olha aí o telão. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. No juízo ele vai trazer tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Aí você está preocupado com a justiça desse mundo? Não. Não sei se tem outra palavra aí. 1, 2. Olha só. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. O homem mais rico do mundo, o homem que teve tudo nessa vida, provou de tudo nessa vida, ele disse, tudo é vaidade. E eu estou falando isso dentro do contexto do que Jesus ele falou. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Essa fome, essa sede que Jesus está falando se refere à fome e à sede da alma. Essa justiça não é a terrena, é a justiça de Deus. Você vai estar um dia diante de Deus. Aí eu te pergunto, qual é o advogado que vai te defender? Não, espera aí. Não diga Jesus, não. Porque se você não tem buscado a justiça dele, como é que ele vai estar com você? Qual é o advogado que vai te defender? Qual é a justiça que vai te que vai te favorecer, melhor dizendo? Qual é a lei que vai te defender? Nós apenas estamos ensinando a você a buscar a justiça eterna. Estamos ensinando você que a fome que Jesus disse e a sede que Jesus disse não é a fome nem a sede que tem o físico, e sim a alma. A sua alma precisa de salvação, e só a justiça que vem por meio de Jesus Cristo pode alimentar sua alma, saciar a sede da sua alma e da minha também. Amém, gente? Ficou claro, sim ou não? Sim ou não? Coloca aí a bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede
porque eles serão fartos. Fique de pé, por favor. Fique de pé. Então, olha que interessante. Olha que interessante. A primeira bem-aventurança, Jesus disse: bem-aventurado quem? Quem? Os pobres. Aí eu vejo, poxa, eu sou orgulhoso, eu não sou humilde. E a maior prova que eu sou orgulhoso é que eu não obedeço a palavra de Deus. Eu não aceito. Aí eu vejo que não sou manso. Eu não sou dominado por Deus. O que me domina é o pecado. Eu vejo. Aí agora você vai ter mais entendimento. Agora você vai ver um sentido melhor para essa bem-aventurança que nós acabamos de falar. Jesus disse: os que têm fome e sede de justiça. Quer dizer, eu vejo que eu estou aquém do homem que Deus espera que eu seja. Então eu começo a buscar. Ó Deus, faz justiça na minha vida. Que venha o teu reino, Senhor. Que a sua justiça venha me justificar. Eu preciso da tua justiça. Eu estou sendo levado para uma audiência. Eu preciso da sua justiça. Eu preciso que o Senhor venha me salvar. Amém, pessoal? Compreende ou não? Aí alguém fala para você assim: fulano, presta atenção, surgiu uma boa oportunidade no mercado financeiro. Tá bom, fulano, peraí. Meu Senhor, eu preciso da tua justiça. Fulano, olha, vamos comprar isso, comprar aquilo, ser rico. Tá bom, ser rico é depois. Aplicar no mercado financeiro é depois. Trabalhar é depois. Peraí, Senhor, eu preciso. Entendeu ou não? A mulher, eu quero casar. Tá bom, mulher, peraí. Mas antes de casar, entenderam ou não?